Eu e a minha esposa nascemos na Holanda, nós somos holandeses, e por isso ingressamos no Brasil, porque os holandeses também foram lá em cima, né, no Brasil, um tempinho, e nós moramos aqui uns 14 anos, depois voltamos para os Estados Unidos e voltei para palestrar em Mackenzie e lá fiz uma cirurgia aí, como se chama, essa pena dupla. E o Ricardo brinca comigo que é para trocar meu coração para dar um coração brasileiro. A questão é que quase tenho, né? Sou quase cidadão brasileiro, veja bem. Eu entro assim. Não precisa de passaporte, eu entro assim. Então, é porque eu tenho coração meio brasileiro. Portanto, é um grande prazer para estar com os irmãos. O título da minha apresentação é A Reformada Protestante, uma tarefa inacabada, resgatando o sacerdócio de todos os crentes. Parece que gostaram tanto que fizeram isso o título do encontro de hoje. O texto básico para a palestra, o David também citou, mas aprendi que o segredo do ensino é repetir, repetir. É o texto que não é muito citado e pregado nas igrejas. É 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês, sim, antes não eram povo, mas agora são povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. A introdução. Logo em alguns meses, no dia de 31 de outubro, nós vamos comemorar o 500 anos que passou, em que Martinho Lutero afixou as suas agora famosas 95 teses na porta da Igreja Catedral na cidade de Wittenberg, em Alemanha. Eu acho que a data foi escolhida de propósito. Por que será? O dia seguinte seria o dia de Todos os Santos. O próximo dia, o dia dos finados. Todo mundo viria para a cidade. E não todo mundo poderia ver as 95 teses na catedral. Todo mundo passou e viu. Um ano depois, quando o Papa finalmente ouviu sobre essas teses, ele simplesmente descartou e disse: é uma briga de monstros lá na Alemanha. Hoje, porém, sabemos que, de fato, aquelas marteladas foram como um terremoto. Porque mudou toda a Europa. Foi para a Inglaterra. Foi para os Estados Unidos. No século XIX no Brasil. Esse evento não foi limitado ao Lutero. Outros entraram. Zwingli, Ussher, Calvino, João Naves, Teodoro Beza
e etc. De modo que hoje nós chamamos este movimento que o terremoto criou a Reforma Protestante. Já pensou? Eu não sei sobre os jornais daqui, mas o Wall Street Journal achou tão importante que já no 6 de maio deste ano publicou este artigo, uma página quase inteira. Já pensou? Sexta-feiras, Wall Street Journal sempre tem um artigo sobre religião, mas é um pouquinho só. Esta vez tudo sobre a legada protestante de Lutero. E ele afirma que, embora o Papa descartou, foi este o evento que até hoje influencia o mundo, especialmente os Estados Unidos, talvez mais do que qualquer outro país. Mas especialmente nota a palavra lá, liberty, né? Liberdade. Liberdade de pensamento. Outros que aprenderam com Lutero foram John Knox. Então, quando John Knox disse que todo ser humano é livre, era um anúncio político. Hoje nós temos certas liberdades sociais, políticos, por causa daquelas marteladas. Já pensaram? Fará logo 500 anos. Então, nós devemos celebrar. E mesmo os brasileiros devem celebrar. Só tem um porém, ao meu ver, que a Reforma Protestante não teve, conforme o missionário Carl Joseph Hahn, no seu livro O Culto Protestante no Brasil. É um livro desse tamanho aí. Eu li em inglês e está em português agora também. Podem verificar. Ele diz que a reforma não teve seu impacto direto. Houve tentativas, como os irmãos sabem, então eu só vou citar. Os calvinistas de Genebra tentaram no Rio de Janeiro. Não deu certo, não. Os holandeses, também calvinistas, chegaram em 1630 e saíram em 1654. Mas vocês sabiam que os holandeses levaram um índio para Amsterdã, para a escola teológica lá em Amsterdã, e o treinaram para ser pastor. Levaram ele de volta para o Brasil e que ele organizou a primeira igreja protestante no Brasil. Sabiam? Então, eu sou professor do Antigo Testamento, mas hoje estou fazendo o papel do professor de História. Isso vocês podem ver no livro de Francisco Schalkwijk sobre este assunto. Ele fez um doutorado sobre isso, que foi escrito em português e está traduzido em inglês com toda a documentação. Quer dizer, Hahn diz assim, bom, os calvinistas da Holanda saíram do norte do Brasil, mas subterrâneo ainda o impacto está lá, porque a região do norte do Brasil, Recife, aquela região, é diferente do resto do Brasil, afirma ele. Ele afirma também que, com a saída dos holandeses, a
até 1800 o Brasil viveu o que ele chama Idade das Trevas. A Inquisição foi tão bem sucedido aqui no Brasil que não deixaram nenhum protestante entrar. A igreja e o Estado trabalharam junto. E Erasmo Braga, presbiteriano bem famoso, escreveu um livro em inglês, eu nem sei se existe em português, mas foi escrito em inglês. E ele chama este período a Idade das Trevas. Brasil fechou. Foi por necessidades econômicas que Portugal finalmente abriu o Brasil para a Inglaterra, permitindo que anglicanos entraram. Depois, também por necessidade econômica, deixaram imigrantes entrar. Mas os imigrantes luteranos eram luteranos e não podiam, ter igrejas com torre e tudo isso aí da Europa. Tinha que ser um prédio simples e se isolaram. Depois permitiram missionários, o Simon da igreja presbiteriana, por exemplo. Mas veja bem, aí já estamos no século XIX. Entre o século XVI, a reforma mesmo, quando Lutero descobriu o sacerdócio universal de todos os crentes, quando Calvino estava lutando questões, aí estava tudo fervendo. O Brasil não teve este impacto direto. O Brasil recebeu o produto do século XIX. Eu vou ilustrar as consequências. Está claro isso? Podemos celebrar, sim, devemos celebrar e voltar, como o David fez, o ensino bíblico sobre o sacerdócio real que nós todos temos, e o que a igreja primitiva prometeu. Isso é muito importante, porque eu também não sabia, porque eu fui treinado assim, que a história da igreja começa com a reforma. No seminário quase não, protestante, quase não se ensina nada sobre a igreja primitiva, porque é católica, E a gente tem preconceito, não é verdade? Vamos ser honestos, confessar pecado, Pois bem, normalmente, quando se celebra a reforma, cita-se as doutrinas dos reformadores com os assim chamados 5 solas. Veja bem, a sola fide, somente pela fé. Sola escritura, só as escrituras que são as normas de fé e prática, e não tradições da igreja, especialmente da igreja católica, ou pronunciamentos do Papa. Só as escrituras. Somos salvos só pela fé. Somos salvos só pela graça, não obras. É fé, graça e não obras. Só por Cristo, solos Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e nós. É só ler a carta aos Hebreus. Só Cristo. Somos salvos pela fé, pela graça, pelo sacrifício do Calvário de Jesus. Não fomos? E isso finalmente para solo de glória.
para a glória de Deus. Eu digo que normalmente se cita só esse 5. E o Fórum, que é um jornal do nosso seminário, tem então esta árvorezinha aí. Podem ver que só tem 1, 2, 3, 4, 5. Todavia, isto é um erro. Porque a raiz da árvore, ao invés de dizer 500 anos da reforma, deveriam ter colocado ali como base o sacerdócio real de todo crente. Como David falou, nós nos esquecemos. Quer a prova? Veja. Não consta. Mas o Alderi, o professor de história lá de Mackenzie, ele coloca que os 5 chegam como um clímax no sacerdócio real de todo crente. Então, se nós falamos dos 5, mas sem o sacerdócio universal de todo crente, estamos perdendo algo muitíssimo importante. O Timóteo Jorge colocou assim: a maior contribuição de Lutero à eclesiologia protestante foi o quê? Sacerdócio universal de todo crente. Alderi Souza de Matos diz que este princípio radical jaz na base de todo movimento da reforma. Se você está celebrando no dia 31 a reforma e diz sola fé, graça, Cristo, Escritura, glória a Deus, e não falar do sacerdócio universal de todo crente, está perdendo uma parte vital e muito importante. Pois foi justamente esta doutrina radical e vital que foi redescoberto principalmente e primeiramente pelo Lutero. Foi Lutero que descobriu que todo, baseado em 1 Pedro 2,9, que todo crente é um sacerdote, como David tentou salientar. Todo. Ele que descobriu, não usou esta frase especialmente, mas, conforme o artigo que citou do Wall Street Journal, foi o mais importante que Lutero descobriu, e com isso ele transformou, ele criou uma revolução. Mas para entender isso, nós precisamos entender, primeiramente, temos que entender o contexto religioso social. Contra o que é que Lutero estava reagindo tão fortemente? Porque ele era a pessoa, né? Ele chegava e dizia, não era um estadão de West Michigan que é tudo nice. Ele nunca fica bravo, é tudo sempre nice. Nice to see you. É certo. O estadão de West Michigan, onde eu moro, é tudo nice. Os outros estados dizem West Michigan nice. Lutero não era assim. Ele enxergou e durante a Idade Média, a Igreja Católica Romana desenvolveu uma visão sacerdotal de ministério. E conforme esta visão, o ministério era reservado
para pessoas especiais, chamados clérigos. Era o sacerdote, o bispo, o arcebispo e o papa. Fizeram outra coisa muito importante. Não bom, não bíblico, mas importante para nós entendermos a reação de Lutero. Afirmaram que o que nós chamamos a ceia do Senhor, mas católicos chamam isso a missa, que a missa é uma repetição do sacrifício de Jesus. Cada vez que eles celebram, então, a missa, Jesus é sacrificado de novo. E para fazer um sacrifício, o que é que se precisa? Sacerdotes. Em Israel, todo mundo era sacerdote? Não, só levitas. Pessoas escolhidas. Criou-se, então, uma casta, um status separado. Houve então uma bifurcação na igreja entre clérigos e leigos. Entendeu? E só os clérigos, os sacerdotes, bispo, arcebispo e obviamente o papa podiam celebrar os 7 sacramentos da igreja. Eles que controlavam os meios de graça. De fato, usavam também esse direito para fazer política. Se eles não concordavam com um príncipe, um rei, etc., ou uma nação toda, eles não permitiam que os sacerdotes celebrassem os sacramentos. Já pensou? E obviamente através de Tetzel eles queriam vender a salvação. Aí foi a gota de água para Lutero. Aí afixou as 95 teses naquela volta. Lutero, como eu disse, ele reagiu fortemente, chocou-se frontalmente com essa divisão desigual de crentes em clero e laicado. Porque ele, lendo cartas como Romanos, Gálatas, especialmente Gálatas 3, 28, onde Paulo afirma, né? Quem foi batizado, o que Davi salientou para nós hoje de manhã, está em Cristo, e quem está em Cristo, não há diferença entre judeu e grego, mulher e homem, todos somos iguais. Então, como é que se cria? Sacerdote está lá em cima, né? Status especial, roupa especial para mostrar que é bem diferente, né? Lutero disse não. Por isso ele atacou em 2 frontes: a missa, os sacramentos, dá para entender por quê, né? E essa bifurcação entre clero ali e leigos aqui. Ele disse, olha, quando você lê 1 Pedro 2, 9, diz, mas vós sois sacerdotes reais. É interessante, no Novo Testamento é sempre usado no plural. A palavra sacerdote no singular é sempre os sacerdotes judeus que rejeitaram Jesus. Mas quando ele se refere à igreja como sacerdotes
Reais é sempre no plural, porque é o corpo, nós todos, conforme Lutero, que somos sacerdotes. Então, se missa não é um sacrifício novo de Jesus, não precisa de sacerdotes como na Igreja Católica. Então, todos somos sacerdotes reais. Deixa eu só ler algumas citações deles. Ele afirma que todos os cristãos partilham do estado espiritual, não só os sacerdotes, né? E se baseia no quê? Nos ensinamentos de Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, certo? Ele escreveu: somos todos um corpo, embora cada membro faça a sua obra própria para servir outros. É assim porque temos um batismo, ouviram dele? Né? Um batismo, um evangelho, uma fé, e todos somos igualmente cristãos, pois batismo e evangelho e fé somente estes fazem um povo cristão e espiritual. Ele acrescentou que o Papa ou o Bispo façam as unções, tonsuras, ordenações, consagrações, ou se vistam diferentemente dos leigos, pode fazer um ícone hipócrita, ou um ídolo pintado a óleo, mas de forma alguma podem fazer um cristão um ser humano espiritual. De fato, somos todos sacerdotes consagrados através do batismo, como São Pedro diz em 1 Pedro 2,9. Eu não vou ler de novo, porque Davi já leu, eu já li, conheço o texto, né? Nós todos somos sacerdotes. Ele cita também Apocalipse 5:10. Tu os constituísse, ele acrescenta, por meio do teu sangue, reino e sacerdotes para o nosso Deus. Como Davi salientou, com cada texto ele vai citando, ele sempre diz, é no batismo, ele diz sempre, qualquer pessoa que foi submetido ao batismo pode reivindicar-se de que já foi consagrado sacerdote, bispo e papa. Pau contra a Igreja Católica, não? Deu para ouvir? Quero que todo mundo note o que ele era briguento, não? Não briguento, de convicção, né? Palavra melhor. Bom, ele escreveu 3 documentos em 1520, muito importantes sobre estes assuntos. Apelo para a nobreza alemã, do cativeiro babilônico da igreja e a liberdade do cristão. E na sua carta à nobreza cristã da nação alemã, ele diz assim: o crente recebe o sacerdócio diretamente de Jesus Cristo, sumo sacerdote, o único mediador entre Deus e os seres humanos, e por meio dele, ele que nos fez também sacerdotes. Todo sacerdote, todo crente tem acesso livre a Deus. Não precisa papa, não precisa arcebispo, não precisa bispo, não precisa sacerdote ou qualquer outra pessoa. Cada um de vocês que é crente, que foi batizado em Jesus, vai direto a Deus. Livre acesso. Já pensou? Que mudança Lutero fez? Na Idade Média, todo mundo dependia do clero. Com Lutero, não. Todo crente tem livre acesso a Deus. E ele pergunta, ele diz, que diferença haveria entre sacerdotes e leigos na cristandade?
se todos são sacerdotes? A resposta é: as palavras sacerdote, cura, religioso e outros semelhantes foram injustamente retirados do meio do povo comum, passando a ser usados por um pequeno número de pessoas dominados agora clero. A Escritura Sagrada distingue apenas entre doutos e consagrados, chamados os de ministros, servos e administradores, que devem pregar aos outros a Cristo, a fé e a liberdade. Isso foi Lutero. Mais uma citação, só para mostrar. Lutero escreveu em outro livro o seguinte: um sapateiro, um ferreiro ou um lavrador tem cada um a função e a obra de seu ofício. Não obstante, todos são igualmente sacerdotes e bispos ordenados. Pá! Hoje nós falamos em pastor ordenado. Somos nós que fomos para seminário. Lutero gostaria? Encanador, pintor, motorista de ônibus e táxi, sapateiro, é sacerdote ordenado por Deus. Está vendo a grande revolução que ele criou? Muito bem, vamos agora também para o outro, que é um pouco mais perto de nós, presbiterianos, é o João Calvino. Outros reformadores também concordaram com Lutero sobre o sacerdócio universal, mas eu queria dar algumas dicas sobre Calvino. Nas Institutas de Religião Cristã, Calvino escreve, por exemplo, sobre este assunto: agora Cristo desempenha o papel sacerdotal, não só para tornar o Pai favorável e propício para conosco por uma lei eterna de reconciliação, mas também para nos receber como seus companheiros neste grande ofício. Ele cita Apocalipse 1:6. Pois nós que somos corrompidos em nós mesmos, ainda somos sacerdotes nele. Deixa eu repetir. Pois nós que somos corrompidos em nós mesmos, ainda somos sacerdotes nele. Oferecemos a nós mesmos a nosso tudo a Deus e entramos livremente no santuário celestial para que os sacrifícios de orações e louvor que trazemos sejam aceitáveis e cheios e de cheiro agradável diante de Deus. Já pensou? Somos pecadores, mas mesmo assim Deus nos fez sacerdotes ordenados. Não é maravilhoso isso? Se fomos pentecostais, já ouviria aleluia ainda. É ou não é? Hã? Puxa, é isso que Calvino. Ele escreveu ainda no parágrafo seguinte: a partir deste ofício de sacrifício, todos os cristãos são chamados de sacerdócio real, porque através de Cristo oferecemos esse sacrifício de louvor a Deus que o apóstolo fala, o fruto dos lábios que confessem os seus nomes. É Hebreus 13, versículo 15. Bom, e o Calvino vai para frente. É interessante vocês lerem, eu não vou ler tudo, as orações nos comentários dele. Tem muitas orações nos comentários. Ele começa assim: dando graças a Deus por ter nos feito sacerdotes.
É muito interessante. Aí nós vamos continuar as princípios básicos. 1 Pedro já temos citado, então vou para frente. 1 Pedro 2,5. Especialmente Calvino pega essa ideia que temos que oferecer sacrifícios espirituais a Deus, e isso leva-nos, conforme ele lê no versículo 11 do texto, que nós temos que fazer isso no trabalho. Ele salienta a ética. Em primeiro lugar, significa adoração a Deus. Segundo lugar, os nossos relacionamentos no trabalho. E em terceiro lugar, testemunhando lá fora. Este é o nosso sacerdócio. Vamos agora, então, passar para alguns problemas. Ao meu ver, como eu falei, é uma tarefa inacabada. Uma tarefa inacabada. Veja bem alguns outros textos aí, vou deixar o PowerPoint aí para vocês. Ele citou, o Novo Testamento citou Êxodo 19, que também não é só sacerdote, mas o povo como um todo. Isaías 61, versículo 6, e daí Isaías 66, 21, mas agora uma tarefa inacabada. Por quê? Nem todos os batizados eram realmente crentes. Como é o princípio, mais ou menos assim como o meu vizinho lá em Camboriú, era um alemão. Sou alemão, portanto luterano, não vou para a igreja, mas procuro praticar os 10 mandamentos. Pelo que eu podia ver, não foi bem assim, não. Mas, né? Eu moro em Itália, então sou católico, não sou? Dois. Muitos leigos eram analfabetos na fé, não sabiam muito. Muitos nem sabiam ler. Então você pode dizer, todos vocês são sacerdotes em Cristo, mas não têm a capacidade, habilitação para exercer a função. Então, Lutero precisava lutar contra isso. Terceiro, eles salientaram mais a doutrina da salvação do que a eclesiologia. 4. As práticas da Igreja Católica Romana estavam enraizadas tanto na sociedade que era difícil de mudar. Levou muitos anos. Está enraizada também em nossas igrejas. Como o Davi falou, citando a mim, né? O presidente da Assembleia Geral da Igreja é Papa. Do Sínodo, arcebispo. Do presbitério, bispo. E aí tem o sacerdote. E veja só, tem muita politicagem eclesiástica nisso aí, não tem? Eu sei porque eu servi aqui como pastor presbiteriano por 14 anos. Eu conheço a política. E continua até hoje. Eles eram bem sensíveis à desordem criada pelos anabatistas. E dependiam do apoio dos governantes. Então tinham as ideias, mas não foi sempre possível colocar em prática. Portanto, uma tarefa inacabada que dá para nós fazer. Aí, nos séculos 17, 18, 19, 20, 21, caímos, nós somos presos na armadilha do institucionalismo. O que quer dizer com isso? Enquanto Paulo cita bem Romanos 12, 1 Coríntios 12, que a igreja é o corpo vivo de Cristo, nós criamos uma brincadeira, jogo de palavras.
uma burocracia eclesiástica e a coisa não funciona. A igreja não cresce. A minha denominação, por exemplo, desde 1990 até hoje, em 90 tinha 350 mil membros. Hoje só 250. Fui informado hoje de manhã, no café de manhã, a IPB está perdendo 5%. Já pensou? Gente, globalmente a Igreja de Jesus Cristo está perdendo membros. Quem está crescendo? Os muçulmanos. E por que é que estamos perdendo? Esse vai ser o meu argumento que segue. Porque nós colocamos os sacerdotes pela burocracia que criamos nos bancos para acrescentar o banco garantindo a salvação. Veja bem, depois da Segunda Guerra Mundial, alguns já chamaram a atenção a isso. Henry Hart diz: embora os líderes da reforma protestante sinceramente tentaram romper com a concepção tradicional católica romana da igreja, no entanto, a tradição decorrente da reforma não conseguiu fazer esta ruptura. Eu vou passar por esse. Mas, deixa eu ilustrar. Ordenação de pastor e presbíteros, nossa denominação. Eles impõem a mão no pastor, com a medida de seminário, mas não nos presbíteros. Qual é o resultado disso para os leigos na igreja? Todo mundo vai pensar que o pastor, o que foi para o seminário, tem mais privilégios do que, né? Ele é leigo, ele é santo, ele é um reverendo. Quando me chamam, ô reverendo, eu digo só ele. Eu sou Carlos. Nunca usei terno aqui no Brasil. Eu não sou reverendo. Eu sou igual a vocês. Sacerdote universal. Né? Entenderam? Outra. Administração de batismo. Quem pode batizar? Só pastor formado no seminário. Mas veja bem, se lembra desse cara chamado Ananias em Atos 9? Ele que batizou Paulo. Nem foi apóstolo, nem, né? Foi um discípulo. Ele que batizou. Agora, deixa eu perguntar. Quem deve batizar a pessoa? Se eu, como Carlos, não como pastor, mas como Carlos, fizer um discípulo de alguém, quem, sob orientação do conselho do certo, devia batizar essa pessoa? Ricardo ou eu? Deixe esta pergunta como fogo por trás das suas orelhas. Porque a igreja reformada é sempre reformada, né? Quem sabe tem que reformar isso. A celebração da ceia. Precisa-se um doutorado para poder celebrar a ceia? Né? Precisa. Porque o presbítero do conselho não pode. Não é tão complicado ler 1 Coríntios capítulo 11 e daí passar os elementos? É ou não é? Estão me entendendo? Tá? Tem esse cara lá que tá. Muito bem.
Lovelace diz o seguinte: ainda é verdade que o modelo da vida congregacional na mente da maioria dos clérigos e leigos é aquele em que o ministro é o superstar pastoral dominante que se especializa nas preocupações espirituais da comunidade cristã, enquanto os leigos são espectadores, críticos e receptores de cuidado pastoral, livres para fazerem seus próprios negócios, porque o pastor está cuidando dos negócios do reino. O Watson fala a mesma coisa. Então, já que vou deixar o PowerPoint aqui, não vou ler. Mas veja bem, ele achou uma imagem muito interessante para descrever esse problema de bifurcação de clero ali, o leigo ali. É o que ele chama a igreja garrafa. O pastor está lá em cima, tem funcionários, tem conselho, tem staff, tem organista de coral, e o resto é esquentador de mão. Não precisa fazer nada. O pastor faz o papel sozinho, uma atuação sola no palco do teatro. E nós que estamos assistindo. Isso é um sacerdócio universal de todo crente? Não, meus irmãos, não é. Deixa eu passar para frente aí. Ele também gostou. Nós temos que então trocar, e são pelo menos 4 passos que eu vou sugerir que precisamos fazer. 4. Tá? E tem mais, mas só 4. Primeiro, temos que entender, baseado em 1 Pedro 2, 9 e 10, que o povo, a igreja, é o povo missionário de Deus. A igreja é missão. E se a igreja não é missão, é um clube religioso. Gostoso, né? É bom rever os amigos e depois sair para um cafezinho e uma pizza e tudo isso aí. Pizza pede 2 dedos de um vinho, não é? Malbec de preferência. Né? É gostoso, gente. Mas não é igreja. Igreja tem que adorar a Deus, testemunhar onde você está no trabalho e testemunhar lá fora. Se não fizer isso, não é igreja. Tem vários textos que eu tenho aqui, vou pular por cima. O povo é um povo, a igreja então é povo missionário. A igreja é corpo vivo de Cristo. Todos têm dons. Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 7. Sabe o que eu gosto muito sobre Romanos 12? Davi leu os primeiros versículos, que à luz das misericórdias de Deus, resumo do capítulos 1 a 11 de Romanos, nós temos que oferecer-nos como sacrifícios a Deus. Quer dizer, o nosso trabalho na sociedade é o nosso trabalho como sacerdotes, e temos que fazer isso conforme a vontade de Deus. Como vai se descobrir a vontade de Deus? Não é interessante, irmãos, que daí no versículo 4 ele alista os dons espirituais? Israel por si nunca conseguiu cumprir a lei, mas Deus nos deu no dia de Pentecoste o Espírito Santo e todos os dons. 1 Coríntios 12 diz, Efésios 4 diz, Romanos diz, todo crente tem pelo menos um dom. E você não pode deixar o pastor roubar disso de você. Ao contrário, o papel
do pastor é ajudar você a descobrir qual é o seu dom. Faz sentido isso? Então, isso quer dizer, então, que também o pastor não pode ser mais, isso aí temos Romanos 12, vamos para frente, veja só os dons, certo? Ali tem, todo mundo tem um destes dons. O pastor, então, não pode ser mais ditador, porque a igreja não é ditadora. O que é que Jesus disse? Jesus diz: os reis das nações dominam sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles são os chamados benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como a mais jovem, aquele que governa com o que serve. Pois quem é maior, o que é a mesa, o que serve? Não o que está à mesa? Não. Mas eu estou entre vocês como quem serve. É diaconia. É a mesma palavra que Paulo usa em Coríntios para os dons. Diaconia. Então a figura deve ser assim. Passo para frente. E esta parte eu não vou poder tocar, então eu já vou passar por cima também. Só quero lembrar os irmãos de uma coisa muito importante. A importância do povo no crescimento da igreja. Os leigos sempre foram a força motriz da igreja. Os sacerdotes lá de Jerusalém chamaram os discípulos de idiotas, mas fundaram a igreja. Atos 8:4. Perseguição. Todos que foram espalhados fizeram o quê? Pregavam a palavra e batizaram. Foram para o seminário? Não. Simplesmente testemunharam. O grande bispo Agostinho era um leigo, nunca foi para o seminário. Obrigaram ele a ser ordenado como bispo, ele não quis mais forçar. Calvino não foi para o seminário. Sabiam? Obrigaram a ele ser ordenado. E quando ordenaram, se esqueceram de usar a mão. A primeira igreja protestante organizada no Brasil, a igreja congregacional, foi organizada por um leigo, um médico, e não pastor. Quem evangelizou o interior do Brasil? Foram crentes. Portanto, temos que treinar os leigos. E vejam bem, Efésios 4:12 diz o seguinte: e há uma diferença entre corrigida e enviar, mas o pastor tem que equipar os santos para a obra do ministério, porque a obra do ministério pertence a todos os santos que são sacerdotes, né? Conforme a edição corrigida, são os pastores. Eles têm que fazer o quê? Eles têm que fazer a obra do ministério, eles têm que aperfeiçoar os santos, a obra do ministério, e fazer a igreja crescer. E quando a igreja não crescer, o que acontece? Tem reunião do presbitério, e os presbíteros dizem: oh, nós precisamos de outro pastor. Porque o pastor está fazendo tudo sozinho. O papel do pastor não é fazer tudo. Ele não é o super-herói, porque ele fica estressado. Pensa, eu vou dar 2 exemplos. Lecionei em Campinas, encontrei Ricardo.
Ricardo trabalhou comigo em Camboriú como outros seminaristas também. Há 16 anos começou um trabalho na casa da Ana Maria. Ricardo me escreveu este mês: eu pensei em plantar uma igreja e criei um movimento. Mas é um a um. Cada crente fazendo discípulos. Aí se cria um movimento. Certo? Deixa eu só apresentar os últimos slides, meus exemplos aí. E Scarvento, ele estava aqui ano passado. Em 2011, eu recebi um convite de David Nicholas de Spanish River Church de ir para o bootcamp dele, a má notícia e a boa notícia, para aprender como pregar evangelisticamente. Porque ele acreditava que 90% dos pastores dos Estados Unidos nem sabem pregar o evangelho. Eu não podia ir, então eu enviei o cara que está no centro Scott Vanderbilt. Isso foi em janeiro de 2011. Em 2012 houve 56 conversões. 2003, 73. 2014, 133 batismos. Mais do que o total de toda a nossa denominação. Já pensou? O papel do pastor é treinar o sacerdote. E vocês sabiam que Calvino pregava não só aos domingos, mas cada dia ao povo, e que os comentários dele são fruto disso. Por isso a reforma também espalhou. Se cada um de você treinar ele leva 2 anos, mas treinar em 2 anos teremos o dobro daquilo, não é? Já pensou? Gente, a última palavra Romualdo citou na oração. Foi uma coisa que eu disse e Ricardo citou na tese de mestrado dele, mas me deu muito problema no seminário de Campinas. Era esta afirmação que eu acho bíblico: a igreja é missão. Sim, não é? É um clube. Vamos colocar os sacerdotes no trabalho. Amém? Obrigado.